Saudar a todos e a todas e ao mesmo tempo agradecer o convite que recebi do Sekelekan para estarmos aqui a discutirmos um tema interessante quanto este. Devo confessar que saudar por esta iniciativa de trazer ao debate a questão dos conteúdos, que é efetivamente crítica no nosso contexto. E eu percebi que seria interessante se pudéssemos discutir dentro do contexto em que nos situamos, mas acima de tudo tentar olhar para algumas contribuições que podem ser feitas para o próprio setor dos mídias, por forma a melhorar os conteúdos. Por isso, fiz a minha apresentação um pouco sobre a influência da perspectiva com que eu trabalho. E estamos bem com o professor João Miguel, porque ele já vem trabalhando com essa questão da economia política. Ele conseguiu e trouxe as abordagens. Particularmente, trabalho mais com questão de sistemas mediáticos, né? No sentido de tentar explicar, neste caso em concreto, a questão dos conteúdos, olhando para o contexto em que esses conteúdos são produzidos, não simplesmente o contexto interno dos mídias, mas olhar para o contexto sociopolítico, econômico, das próprias audiências e por aí em diante. Então, a ideia fundamental é de que temos que olhar para o desempenho dos mídias como resposta das demandas da própria sociedade e vice-versa, não é? Então, trabalho um pouco nesta perspectiva, mas acho que o resultado é o mesmo, porque é para retirar as questões críticas e fazer algumas recomendações. Por isso vou dividir a minha apresentação em 3 momentos muito breves. O primeiro é mesmo do contexto. Vou trazer alguns elementos importantes do contexto e depois, a seguir, vou falar e ilustrar como é que esses elementos do contexto impactam no tipo de conteúdos que nós temos. E depois vou fazer algumas recomendações sobre o que é que eu acho que tem que acontecer para termos um maior desempenho dos mídias, sobretudo no que diz respeito à produção de conteúdos de qualidade. Pronto, eu dividi esta questão de contexto em 4 bolas. Infelizmente, o tempo não permitiu-me fazer um slide, mas há um contexto importante que é o político e também o contexto econômico, e coloquei as questões de ordem social, cultural no mesmo espaço contextual, e existe o contexto dos próprios mídias, que resulta um pouco dos outros 3 níveis contextuais que eu enumerei. Sobre esses elementos contextuais, eu tenho certeza de que todos nós os conhecemos, não é? Não vou ser muito repetitivo, vou resumir e ir mais para as questões que dizem respeito ao impacto que este contexto tem na produção de conteúdos. Basicamente, no contexto político, a ideia fundamental é que nós vivemos num contexto democrático, mas há que realçar o facto de que esta democracia tem um pendor muito formal, no sentido de que é uma democracia que se baseia numa Constituição, cumpre com preceitos de eleição, tem um quadro legislativo complementar que permite caracterizar o país sob o ponto de vista democrático, mas podemos assinalar que grande parte desses atos, não é, tem as suas deficiências. Reclamamos a questão de falta de respeito dos direitos humanos, a questão da falta de competitividade eleitoral,
o facto, por exemplo, de termos um partido dominante e que também temos um contexto de uma cultura autoritária e por aí em diante. Várias características que todos nós conhecemos. Sob o ponto de vista econômico também, penso que estamos também dentro da ideia de que a nossa economia não é competitiva. Temos um PIB per capita abaixo ou a cerca dos $500 e uma taxa de crescimento de 2,3, não é? Numa economia praticamente que depende de serviços e, acima de tudo, do Estado, não é? E também a questão da baixa produtividade e competitividade das empresas, numa economia que depende de importações e também do capital estrangeiro. Também podemos mencionar um pouco a influência do político sobre o econômico, não é? Há esta forte ideia de que as grandes empresas, as grandes corporações são também controladas por aquelas pessoas que controlam a esfera política. Depois vamos ver como é que isto impacta nos próprios mídias e nos conteúdos. Podemos dar um exemplo, a ideia de que grandes multinacionais têm que depois incorporar na sua estrutura de governação membros do partido dominante e tudo mais. Isto tudo revela um pouco essas características de controle do espaço político e econômico. E sob o ponto de vista social, cultural, tem um elemento interessante que é a diversidade, um país, diríamos, extenso, no entanto, com muitos desafios, por exemplo, a questão da pobreza e sobretudo, para a questão do consumo dos mídias. Falamos da capacidade econômica, por exemplo, que é muito baixa, capacidade de consumo muito diminuta, baixo acesso a infraestruturas. Isto também é muito importante nós mencionarmos quando refletimos na questão dos mídias, sobretudo a baixa cobertura da rede elétrica e um elemento importante, sobretudo para a indústria dos jornais impressos, que é o baixo nível de educação. Também podemos dizer, elevados índices de analfabetismo. E também não podemos deixar de mencionar um elemento importante que vamos cruzar mais à frente, que é a criminalidade, a questão dos raptos, a corrupção, assassinatos. E também aqui podemos dizer que não é uma questão só do setor público ou de governação, mas nós assistimos no nosso dia a dia essa questão de baixos níveis de ética, não é? Nós, como pessoas, como cidadãos, sentimos um pouco que... Pronto, sob o ponto de vista dos mídias, o professor João Miguel já explicou que estamos num contexto onde há uma diversidade de meios de comunicação social, temos empresas públicas de comunicação social, privadas e comunitárias em diversas plataformas midiáticas, televisão, rádio e jornais. No entanto, o elemento importante que se verifica no impacto de tudo isto é a ideia de que temos liberdades um pouco camufladas, que ao mesmo tempo que se oferecem são retiradas por vários efeitos. Podemos dizer que efeitos sistêmicos, não é? Aquela sobreestrutura que eu expliquei, o elevado nível de controle sobre as liberdades exercidas pelo poder político e econômico ao mesmo tempo, mas também as questões de autocensura. Por quê? Porque operamos numa indústria que tem, devido às características que eu enunciei, que tem empresas que não são pujantes, né? São empresas que não têm muita capacidade de suster-se e também de garantir uma maior sustentabilidade, diríamos, sob o ponto de vista de estabilidade dos empregos dos seus profissionais. Também falamos um pouco, isto também é importante quando falarmos de conteúdos, a ideia de que uma das características do nosso sistema dos mídias é a polarização. O que é a polarização? É essa tendência de um jornalismo mais para a política e que funciona em polos de opinião, devido
às características do próprio sistema político. Isto acontece muito com os jornais impressos. Quando eu cheguei, o Dr. Tomás Vieira Amaro referia-se a isto. É uma das características, é um dos indicadores, essa predominância de opinion makers nos jornais, mais do que as próprias notícias. É um indicador claro da polarização. E opinion makers, muitos deles para fazer comentários sobre a política, né? Falamos também das violações das liberdades de imprensa e também um dos elementos importantes do nosso sistema dos mídias, devido às características sociais que eu enumerei, é a predominância da radiodifusão, né? Muito suportada pelo Estado, na sua infraestrutura, e como irei enumerar, na sua gestão dia a dia pouco abandonada. E isso tem efeito na maneira como os conteúdos vão ser geridos, né? E esta radiodifusão opera um pouco naquilo que chamamos de modelo do governo. O modelo do governo expressa o modelo que coloca a radiodifusão em contexto democrático a ser uma radiodifusão Estado, que é o oposto da radiodifusão profissional. 2, 3 mecanismos, pode ser via nomeações, ou também pode ser via os contratos de financiamento que esses meios têm com o Estado, que às vezes, muitas das vezes no nosso contexto chegam a não se efetizar, e isto deixa a própria televisão numa situação de vulnerabilidade. Vamos falar um pouco disto porque tem impacto nos conteúdos. E também um dos elementos importantes da característica do nosso sistema dos mídias é o baixo nível de profissionalismo, né? E por sinal, quando há baixos níveis de profissionalismo, o que acontece? É que há um forte predomínio e interferência de atores externos sobre o setor dos mídias, sobre a indústria dos mídias. E falei um pouco dessa questão da baixa capacidade econômica e, por sinal, coloca os mídias a dependerem mais da publicidade. E como vimos nos 2 polos, o econômico e político, geralmente a publicidade vem muito de instituições do Estado e das poucas corporações empresariais que, por consequência, também são controladas pelos mesmos agentes que controlam a esfera política. Então, qual é o impacto disto na produção de conteúdos? Então, coloquei 7 pontos importantes. O primeiro é a questão de que há uma tentativa quase evidente de orientar o jornalismo e os conteúdos para uma perspectiva de desenvolvimento. Na verdade, a ideia de jornalismo para o desenvolvimento é uma retórica. É uma retórica que tem vindo a ser constituída, mesmo sob o ponto de vista teórico, é uma ideologia, está ligado a ideologias marxistas para justificar a ideia de que a imprensa tem que andar a perseguir a agenda dos governantes. Então, é uma ideia militante e de lavagem do jornalismo. E isto, o que nós vemos é que o jornalismo aproxima-se a isto para, na verdade, servir como relações públicas dos governos, não é? E às vezes, a trabalhar em prol das grandes entidades e corporações que controlam o Estado. Lembrem-se, nós ontem estávamos a comemorar o Dia Mundial da Democracia. E o que é democracia? Na verdade, não é só votar, não é só uma questão de elegermos os governantes, mas é pensarmos num sistema onde os nossos governantes trabalham em prol do bem-estar, e a ideia do bem-estar que se baseia em permitir que as pessoas sejam livres para participar nessas outras esferas que eu enumerei. Então, se a imprensa não é capaz de promover liberdade, não é capaz de monitorar, não é capaz de oferecer esta diversidade de conteúdos que não seja simplesmente, diríamos, reportar o que o governo faz. Não digo que isso é mau, é importante, mas diríamos que
pensar no jornalismo de desenvolvimento como uma tendência de depois dizer que não, é a nossa linha editorial. Eu acho que é uma forma omissa de compreender a responsabilidade social. Então, penso que um jornal tem que ser diverso na sua abordagem e na sua... Não é isso que se chama linha editorial. O segundo ponto tem a ver com o elevado controle de conteúdos na radiodifusão pública, através de estruturas de governação e financiamento. E isto reduz efetivamente a criatividade. Por exemplo, isto coloca a rádio e a televisão pública numa situação em que ela se obriga a fazer a sua agenda de acordo com a agenda dos governantes. O que tinha que ser o contrário. A rádio e a televisão devia ter a sua própria agenda, dentro deste quadro que eu enunciei antes, de pensar as preocupações das pessoas, de pensar, monitorar o que os governantes fazem e por aí em diante. Então, penso que este é um dos grandes problemas e uma das grandes limitações da radiodifusão em Moçambique. E como podem notar, a radiodifusão em si representa o grande bolo de acesso aos mídias para a maior parte da população, olhando para as características. Então, um dos primeiros espaços que nós temos que lutar para a diversidade de conteúdos é na própria radiodifusão pública, sendo estes meios, 2 meios, no nosso sistema temos 2 empresas, que é a televisão de Moçambique e a rádio de Moçambique. Os que mais chegam para as pessoas, e quando eu falo de diversidade, falo nos diversos âmbitos. É preciso pensar a diversidade não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. É obrigação da rádio responder a todos aqueles padrões, aqueles indicadores da diversidade, para ver até que ponto ela inclui as preocupações de todas as facetas e setores da sociedade e grupos de interesses sociais, né? As minorias, as questões de gênero e por aí em diante. E eu acho que isso que vem nas recomendações, a rádio e televisão pública deviam ser objeto de auditoria de conteúdos, porque eles vivem dos nossos impostos. Né? E sublinho que, quando refiro-me a pluralismo, não me refiro somente ao pluralismo político. E isso não nos permite a nós, como cidadãos, avaliar se efetivamente existe este equilíbrio de conteúdos nessa ideia global de pluralismo. O terceiro ponto tem a ver com a sustentabilidade da radiodifusão pública. Esse é importante também. Recebe fundos do Estado, recebe as taxas de radiodifusão, sim senhor. Mas o que acontece é que esse dinheiro não chega. E o que faz a televisão e a rádio pública? Eles são obrigados a ir à selva. Isso é importante para a questão de conteúdos. Por quê? Porque as mesmas pessoas que tinham que se preocupar com a cidadania acabam se preocupando com negócios. Este é o primeiro nível deste problema. O segundo nível tem a ver com o facto de aquele espaço que tinha que ser para o cidadão acaba se ocupando com propaganda. Então nós encontramos 2 níveis de propaganda e influências nocivas num espaço importante que tinha que ser dos cidadãos, devido aos problemas de o Estado não proteger a televisão e a rádio pública. Desprotege em 2 momentos. Controla-os politicamente e controla-os economicamente. Mesmo os controlando, não dá nada. Na verdade, vivem sobre uma chantagem, né? E, por sinal, acabam não servindo para nada. No mesmo nível, podemos encontrar problemas muito sérios também na televisão privada. O que acontece? Devido às características da nossa indústria, que é um mercado muito fechado, e todos concorrem para a mesma coisa, na televisão privada também o que apanhamos é devassa.
Eu vou vos contar um episódio muito triste. Há 2 meses atrás, na hora do almoço, fora ao que acontece no balanço geral, a DSTV entrou em direto no balanço geral, sob forma de reportagem, a falar dos serviços da DSTV. Isto é, uma empresa entra em direto, manipula uma publicidade sob forma de reportagem e entra em direto num espaço que se considera informativo, com os seus defeitos, não é? E aquela reportagem claramente estava paga e a lei proíbe isto. Era uma violação legal muito forte, já não era uma questão ética, não é? E é o que eu vou falar à frente. Ninguém controla isto, ninguém protege as pessoas. E lembrem de que pessoas nós falamos na subestrutura social. Então, temos que essas pessoas, devido a essas práticas tão vulneráveis, na verdade, o que nós estamos a fazer, no fundo, é viciar pessoas, é contribuir para a má educação das pessoas, é produzir conteúdos nocivos que não nos levam praticamente à emancipação das pessoas. Um outro elemento que eu mencionei tem a ver com o profissionalismo, né? O que é importante? Quando entrei, estava a se falar dos novos mídias. Fora a tudo que nós podemos imaginar, de que o problema de manipulação tem a ver com, no contexto em que vivemos, o crime organizado, os políticos que querem controlar os conteúdos. Tudo isto faz parte das notícias. As notícias que nós consumimos resultam de tudo isto. Quem foi que amaram o canal de Moçambique, nós não sabemos. Mas são pessoas que fazem parte deste contexto. Podiam ser os políticos, podiam ser os que controlam o crime organizado, podiam ser os que controlam o setor econômico. Essas pessoas circulam por aí. Mas o que eu queria trazer aqui é que o problema do profissionalismo e o contexto dos novos mídias é uma desproteção total, porque, para além daquilo que o Dr. Tomás disse, de repetição do que está no Facebook, é o facto de os próprios jornalistas repetirem aquilo que está no Facebook, mesmo aquelas coisas que são mentirosas. Isso é preocupante. Que os jornais que deviam ser vistos como um espaço de credibilidade, de notícias verdadeiras, devido a essas questões todas, acabam sendo os ampliadores de uma notícia que tinha que morrer no privado e acaba sendo do consumo público. O quinto ponto tem a ver com o contexto das estratégias de operação das empresas privadas, na verdade. Olhando para o contexto do fechamento do mercado. As empresas privadas de comunicação social em Moçambique, se nós formos analisar, eu estou a fazer esse trabalho porque há 5 anos que estou a trabalhar com conteúdos de gestão de empresas de comunicação. E um dos fatores de sustentabilidade das empresas de comunicação social, fora as práticas não claras, tem a ver com o facto de a 50% elas se transformarem em agências de relações públicas. Eu posso vos pedir para... Isto é manifesto. Vejam as estratégias de sustentabilidade de grupos como Soico. Tem a ver muito com a sua abertura. Não existe uma margem de separação entre as fundações e as empresas. Ok? Não existe uma margem de separação entre as agências de relações públicas do grupo. E não sei como é que está a nossa lei, ou tem que ser legislado. Essa questão de uma empresa de comunicação social não tem que ter dentro do mesmo grupo uma agência de relações públicas. Podem ter acordos, é permitido, mas fazer parte do mesmo grupo acho que é tão pernicioso e tão viciante para a qualidade de conteúdos como o que está a acontecer no nosso contexto.
Então, se pegarmos, por exemplo, o jornal Savana, o jornal... Já é prática dos nossos semanários, onde encontrar lá suplementos já criados. Por quê? Porque essas empresas viram-se em algum momento numa situação em que os seus anunciantes mandavam comunicados que não tinham nenhum prestígio noticioso. Mas havia pressão de ter que responder à necessidade de publicar. Então formalizaram, já há suplementos com empresa, cada um chama como quiser. Tentam demarcar-se um pouco para mostrar que este é aquele lixo que vem das empresas. Mas quem é que entende do público? Somos poucos que sabemos que isto aqui são eventos, né? A Savana é eventos. O que significa isto? Estarão os jornais a serem responsáveis, efetivamente? Eles tecnicamente tentam se demarcar, mas aquele espaço não é pago. É pago subtilmente, né? Num acordo que nós estamos a cobrir os vossos assuntos. Né? Então, e quem é que consegue fazer essas demarcações daqueles leitores comuns? São poucos. Falei um pouco dessa questão de produção clientelista, por vezes em resposta de interesses difusos, de ordem política, econômica e criminal. Isto efetivamente coloca em risco a qualidade da informação que os telespectadores, os ouvintes, leitores recebem. E o último ponto tem a ver com as próprias audiências. Como eu disse, tudo isto encontra audiências pouco exigentes. Isto existe porque as nossas audiências não são exigentes, não têm capacidade crítica, estão expostas a estes conteúdos antiéticos dos mídias privados e públicos, a propaganda política na radiodifusão pública, essas práticas antiéticas de mercantilização da informação na televisão privada. E outra questão que esteve na apresentação do professor João Miguel é o baixo nível de conteúdos nacionais. E quando as nossas audiências não apanham a resposta nos canais nacionais, eles acabam recorrendo, para além de termos conteúdos estrangeiros num volume predominante nos canais nacionais, né, sobretudo os privados. O que acontece é que há o recurso dos canais internacionais. Então, isto não é muito bom para nós. Sob o ponto de vista de desafios, para terminar, eu compreendo que temos que ter uma regulação forte. O primeiro passo tem a ver com a regulação, mas é importante considerarmos que essas questões todas que eu coloco como recomendações dos mídias só vão ser úteis se todos nós, em primeiro lugar, como cidadãos, como moçambicanos, como pessoas que amam este país, trabalharmos com força no sentido de melhorarmos cada um no seu âmbito de trabalho, aquelas outras esferas. Porque nós podemos fazer tanto para melhorar conteúdos, podemos fazer tanto para investir na tecnologia dos mídias e por aí em diante. Mas enquanto a nossa economia não for competitiva, não estaríamos a fazer nada. Enquanto não tivermos pessoas em larga escala com uma educação suficiente para serem críticas e bons consumidores dos conteúdos dos mídias, não estaríamos a fazer nada. Enquanto nós estivermos num país que respeita as liberdades, os direitos das pessoas, também não estaríamos a fazer nada. Então, eu disse que o primeiro passo das recomendações tem a ver conosco enquanto moçambicanos. Não é? O que é que nós fazemos por este país? Não é? Isto é importante porque permite-nos dizer, depois de isto estar a ser feito, como eu disse, os mídias não podem ser vistos fora do sistema em que eles operam, o que explica
os mídias se fazem influenciar pelo sistema, da mesma forma que eles também influenciam o sistema. Isso é importante, né? Não podemos trabalhar só nos mídias e não considerar os elementos do sistema. É claro que o nosso trabalho está focalizado aos mídias. Então, esse primeiro ponto da regulação, por exemplo, se regulássemos, teríamos entidades, ou a mesma entidade reguladora. Algumas pessoas confundem regulação com censura. Não. A regulação tem a ver com standards de qualidade. Não é? O que nós definimos como qualidade de conteúdos, para que uma televisão pública se oriente, e isto definido por legislação específica, e também esses estándares são permanentemente monitorados. Então, o primeiro aspecto tem a ver com essa questão de regulação. E o segundo ponto é a necessidade de trabalharmos conjuntamente para que o Estado proteja os mídias. A proteção do Estado aos mídias tem 3 níveis. Primeiro, proteger as liberdades de imprensa. O segundo nível tem a ver com as empresas de comunicação social públicas, que o Estado deve criar condições de gerar uma sustentabilidade independente. Então, há que encontrar um mecanismo em que as empresas de comunicação social do setor público ou recebem os seus orçamentos do Estado no mecanismo independente, ok? E profissional, ou vivem através do cidadão, e por via disso poder responder ao cidadão sob o ponto de vista da orientação dos seus conteúdos. Este é que é o ponto importante desta recomendação, que temos que dotar a televisão e a rádio pública a responderem aos cidadãos. É por aí que vão produzir conteúdos. As grandes corporações de televisão e rádio que seguem um modelo profissional, que é o modelo da BBC, eles fazem questionários anuais sobre a sua programação com os cidadãos, para saber que programas devem morrer, quais são os que devem. Então, quem manda lá é o cidadão, não é o mercado qualquer. Já está. Acho que a última recomendação tem a ver com a necessidade de profissionalização. Não é? No sentido de que só podemos ter uma boa qualidade de conteúdo se nós trabalharmos na profissionalização dos mídias.